Fala, torcida do Botafogo, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês aqui, pessoal, a repercussão da grande vitória do Botafogo em cima do Grêmio 2-1, grande vitória, vitória merecida. Júnior Santos foi lá e guardou essa vitória e guardou mais um gol, né? Vamos aqui com comentários do programa Linha de Passe, já deixando os créditos aos canais da ESPN. Torcedor botafoguense, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Agora, para o líder do Campeonato Brasileiro, que é o Botafogo. Jogou com o Grêmio fora de casa, né? Em Cariacica, mando do Grêmio esse jogo. E o Botafogo desfalcado, assim como o Grêmio, consegue manter, se não a sua maneira e a qualidade de jogar, pelo menos acho que não a intensidade. Me corrige, André. Acho que não a intensidade, mas a verticalidade estava ali em campo. É a personalidade. O que, para mim, é principal no time do Botafogo hoje é a ideia de jogo e a maneira como o Botafogo pretende ser melhor do que o seu adversário. E aí, ao longo do trecho da carreira do Arthur Jorge aqui no Brasil, que ainda é pequeno, esse também é um trabalho que está no início. A gente já viu diversas circunstâncias com problemas diferentes, escalações, jogadores indisponíveis. O Tiquinho teve um problema na família dele, infelizmente perdeu o pai, a gente manda os nossos sentimentos a ele. E às vezes é por lesão, às vezes por cartão. E o Botafogo mantém, principalmente na sua forma de atacar, um nível de periculosidade para o adversário que não é comum no futebol brasileiro. Se não me engano, é o time que menos precisa de finalizações para fazer um gol até agora. Nós estamos indo para a rodada 10, certo? Precisa de ao redor de 6 finalizações para fazer um gol. Hoje foi mais eficiente do que isso até. No final do jogo, hoje foram 14 finalizações, 2 gols. Mas já meio nessa média. Tinha feito 2 com 9 finalizações, alguma coisa assim. Depois até acabou chutando mais, não fez mais. E tem jogadores que contribuem realmente com uma parcela que também é anormal, né? O que o Júnior Santos faz hoje no time do Botafogo é uma coisa séria, para a gente aplaudir. Nem sempre com brilho, mas sempre com o caráter. Não merece tantas críticas quanto, né, quem não viu o jogo pode imaginar. Mas o Botafogo realmente hoje é um time difícil. É um problema para os adversários de diferentes maneiras. E a gente fala muito dos homens de frente do Botafogo, né? O Júnior Santos é um cara que merece destaque pela temporada. O Luiz Henrique, quando vai bem, faz diferença. O Oscar Hoje deu Romero. um belo passe, né, o Luiz Henrique? Mas eu queria destacar um outro jogador que, para mim, faz um campeonato espetacular no Botafogo, que é o Marlon Freitas. Marlon vem jogando muito bem. E hoje a bola que ele enfia para o Cuiabano marcar o primeiro gol do Botafogo, e o Cuiabano não comemora, ele veio do Grêmio para o Botafogo, ela é belíssima. Então, assim, além da verticalidade, além dessa agressividade que o Botafogo tinha no ano passado, no primeiro turno, e parece retomar em níveis mais evoluídos para a atual temporada, para esse primeiro turno de agora, a característica de um time com meio campo muito forte, muito físico, impositivo, com volante, sem meia, né? O meia era o Oscar Romero, que joga mais à frente. Hoje, com 3 volantes, com o Marlon, com o Tietê e com o Gregory, isso também volta a aparecer. E jogadores que vão jogando, né? E no caso do Marlon, ele é um termômetro desse meio-campo, um cara que comanda o meio-campo do Botafogo. Mais uma vitória com o DNA. O Botafogo tem vencido a maioria dos seus jogos de uma maneira muito própria, né? Então é um time que constrói uma identidade, que resgata o que tinha no ano passado e mostra sinais de evolução seguindo um DNA, seguindo uma identidade do jogo. E é muito curioso porque a gente olha amplamente para o Botafogo e nos últimos meses o olhar sobre o projeto do Botafogo, a opinião pública, né, os comentários como um todo, as pautas, elas ficaram muito direcionadas às atitudes do dono da SAF do Botafogo, que é o John Textor, né, aos destemperos, aos devaneios, às acusações e tudo mais. Mas se a gente olhar para os méritos técnicos, para as tomadas de decisão da SAF do Botafogo, é algo de muito interessante, é um trabalho que tem um norte. O Botafogo sabe que tipo de time ele quer construir, seja em montagem de elenco ou nas escolhas de comissão técnica. E eu acho isso interessante e o Botafogo hoje colhe os frutos das boas escolhas que vem fazendo. E ganhar jogos em dias difíceis, que você não está
sim, voando, né? O empate nesse jogo não seria um absurdo, não. Pelo que foi produzido. Quase 30 finalizações. Então, assim, e aí o Botafogo está fazendo isso, né? Assim, e é legal porque é inevitável olhar para 2023. E não para os piores momentos, mas para os melhores momentos do Botafogo. É claro que tem um outro fator que chama a atenção. Em 2023, isso era uma grande novidade, ver o Botafogo líder e tal. Você falou, o que está acontecendo no Brasileirão? Olha o Botafogo, depois do estadual, que não foi uma maravilha. Esse ano, você já não pensa assim, porque você já vem com aquela ideia do Botafogo, do rendimento de 2023, dos melhores momentos e não dos piores momentos, quando houve uma queda generalizada no segundo turno, né? E o que o botafoguense espera é que isso não aconteça. Eu acho que esse time, aqueles que permanecem, e são muitos, da temporada passada, estão mais do que sim, testados pensando nisso. Mas é uma equipe que tem jogado bem, né? Há um impacto da chegada do treinador, de um trabalho curto, como eu sou meu dia no São Paulo, né? Como foi inicialmente, agora já é outra Tem muita sensação história. de que ele foi buscar o que funcionou na melhor fase do Botafogo. Ele foi buscado por isso. Né? O Botafogo contrata o Arthur. Aí esse trabalho da SAF. É isso. O Botafogo contrata o Arthur Jorge porque entende que ele tem perfil para resgatar aquilo que né? E de jogo vertical, de resgatar, de manter como característica aquilo que o Botafogo tinha. E esse eu acho um ponto importante, porque não é um trabalho que parte do zero. Porque aí, Dani, não adianta... Desculpa, chegar alguém e falar assim, preciso modificar o 3 ou 4, eu vou modificar o jeito de jogar. A SAF não pode fazer isso, né? Eles não são loucos. Essa loucura é dos departamentos de futebol normais que a gente tem aqui. A SAF fala assim, vou trazer um treinador para este grupo. E não um grupo para este treinador, que é o que normalmente se faz independentemente dos estilos. Já. Não, a gente tem falado muito da verticalidade do Botafogo. E é verdade, o time é um time vertical. Não trabalha a bola, ele vai pro gol. Então, ele vai pro gol. Mas ele vai pro gol muitas vezes tendo mais posse que o adversário. Porque a ideia de verticalidade, muitas vezes, para muita gente, é a ideia do time que joga com as linhas baixas, rouba a bola e é vertical na hora de contra-atacar. Só reagir. Não é isso. E não é isso. O Botafogo, ele muitas vezes manda no jogo e é vertical e chega à marcação do seu gol. Aí também pela característica dos jogadores que contratou, sobretudo dos jogadores de lado. Mas acho que assim, no jogo de hoje, e aí eu tô com você, Dani, talvez até o empate fosse o resultado que refletisse melhor o que aconteceu nos 90 minutos. O Grêmio jogou muito bem, de novo. Eu digo de novo porque o Grêmio já tinha jogado bem contra o Flamengo e tinha sido derrotado. Foi derrotado novamente. Se a gente pegar número de finalização, dá 15 para o Grêmio, 14 para o Botafogo. A posse um pouquinho maior para o Botafogo, mesmo com esse jogo vertical. Grandes chances, mais ou menos, o mesmo número para os dois lados. Então, acho que assim, foi um jogo muito legal, como eu falei até na abertura do programa. Acho que foi um jogo de um time que mais uma vez mostrou a sua força. Aí a gente tá vendo... Só para ilustrar o que você está dizendo, mostrando o número de finalizações no alvo ali e ações na área rival. Mas pode continuar. Eu acho que os números dizem, né? Quer dizer, mostram isso que a gente tá falando. Podia ter sido um jogo para empate e tudo mais, mas aí entra também a qualidade dos jogadores do Botafogo. Porque hoje, o Botafogo não é só o time organizado. Hoje o Botafogo é o time organizado que tem a qualidade, que tem os caras que, se você criar chance, eles dificilmente vão perder 3, 4, 5 chances então, aí na sequência. Isso eu acho que muda completamente e torna o Botafogo, obviamente, um candidato sério a qualquer um dos títulos que ele disputa. Eu acho que é uma questão do uso mais inteligente das características dos jogadores que fazem parte do elenco, especialmente do meio para frente, pensando no melhor que eles podem fazer e não em questões como, como nós vamos nos proteger se jogarmos assim. Sabe, do mesmo jeito que existem os advogados do não, que são aqueles em que toda e qualquer questão, não, melhor não. Existem aqueles que não, vamos discutir. Talvez seja um pouco complicado no início, mas vamos debater. Aqui temos uma área para discutir. Pode fazer. Tem os treinadores que estão preocupados. A gente pode dividir entre os precavidos e os atrevidos. Me parece que o Arthur Jorge é dos atrevidos. E ele tem usado o elenco do Botafogo dessa forma. Ele estreia na altitude, colocando 4 atacantes, num jogo em que, no segundo tempo, o Botafogo fica meio asfixiado, talvez porque ele, vindo de onde vem, não tem nenhuma referência sobre como fica. Não, acho que ele nunca tinha visto a altitude de perto. E por mais que digam para ele, olha, ele tem que passar por isso para entender, para aprender, isso faz parte do aprendizado de trabalhar nessa parte do mundo.
E ele continua assim, e o Botafogo vai ganhando cada vez mais corpo, jogando cada vez melhor e mais confiança. E aí começa a vencer. Pelo Campeonato Brasileiro, perde um jogo no Mineirão Primeira rodada. Logo no início também, empata no fim, leva o 3-2 no fim do fim. Mas não, ele em nenhum momento se desviou daquilo que ele pensou em fazer desde o início. E agora a gente está vendo um Botafogo mais ou menos com variações, né? A gente viu no começo muito um time com 2 volantes e 4 atacantes. Hoje, em outras circunstâncias, um time com 3 volantes. O Oscar Romero passando mais por trás, o Luiz Henrique e o Júnior Santos mais como dupla. Então, dentro, não teve o Tiquinho foi liberado pelo falecimento do seu pai, um momento difícil para o Tiquinho, que ainda não retomou aquele nível que a gente viu no ano passado. Se a gente espalhar os atacantes do Botafogo numa mesa e for escolher os 3 ou 4 melhores, tecnicamente, no ano para serem escalados, talvez o Tiquinho não entre os 4 melhores, né? E esse momento pessoal que ele vive, claro que aumenta toda a sua dificuldade para performar. Mas ainda assim ele tiver um Botafogo com variações dentro do seu modelo de jogo e colhendo os frutos disso, que é bom. Mas, de fato, o Grêmio fez uma boa partida. O Grêmio está lá embaixo, né, no campeonato. Jogos a menos, Jogos a menos. E os jogos a menos a gente não sabe quais serão os resultados, mas a própria pontuação do Grêmio, ela não condiz com o futebol que o Grêmio vem jogado em boa parte desses jogos. Então, é um time com vocação ofensiva, que vem sofrendo com desfalques por Copa América e por contusão. Também o Diego Costa, que é o único centroavante que o Grêmio tem pronto para jogar, está machucado. É isso aí, torcida do Botafogo, grande vitória aí, um bom jogo, cara. Eu assisti a partida, eu acho que foi uma boa partida para mim. O Grêmio teve mais chutes ao gol, mas o Botafogo foi superior, mereceu a vitória, né? Júnior Santos foi lá e decidiu novamente pro Botafogo, né? Vem jogando muita bola o Júnior Santos, né? Eles citaram o Tiquinho ali que não estava presente por conta do problema pessoal, né? Mas o Tiquinho logo, quando se recuperar, né, deste baque de perder um parente, vai voltar com tudo também. Então é um time que tem muita qualidade, tem jogadores para entrar e fazer a mesma função que os titulares estão fazendo. O Botafogo realmente montou uma grande equipe. Tem um cara da SAF que briga pelo time, o John Textor. É um dos poucos da SAF que faz questão de estar no presente ali no Botafogo, brigar, elogia os jogadores nas partidas, pós-partidas ele elogia, ele fica por dentro do que está acontecendo no clube e ele é uma das melhores SAFs aqui do Brasil, é a do John Textor. Pessoal, comentem aí o que acharam desta vitória do Botafogo em cima do Grêmio. Foi um jogo difícil, né? O Grêmio não é nenhum bobinho, é um time que está ali na Libertadores, chegou nas oitavas. Então foi um jogo difícil, mas mesmo assim o Botafogo venceu e se torna líder, passando o Flamengo, né? Flamengo ali em segundo lugar e o Botafogo em primeiro. É isso aí, torcedor botafoguense, agradeço pela companhia, até o próximo conteúdo.